Falo pra quem que esse vídeo não é para pessoas que têm pressa de assistir o vídeo, pressa de ver se vai funcionar ou não. Se você é uma pessoa que tem vontade de criar conteúdo aí, mas tem uma mente muito confusa, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te ensinar como organizar a sua mente aí para você ser mais produtivo. Eu não sei se você tem acompanhado meus vídeos aqui no canal, mas eu trouxe aqui um livro, né? Ele se chama Mood. Eu disse que eu queria começar uma jornada aqui, através desse livro aqui, que ele traz uma perspectiva aí, para que a gente comece a mudar a nossa mentalidade. É uma coisa que eu percebo bastante, né? Porque assim, se nós não mudamos a nossa mentalidade, qualquer projeto que a gente tente está fadado ao fracasso. Então, se você quer entender o que eu quero trazer aqui, como eu disse, fica até o final do vídeo aí. Você vai gostar bastante desse papo aqui que eu vou ter com você agora. Para a gente dar início aqui no nosso vídeo, quero que você entenda uma coisa. Esse livro, Mood, se você puder comprar ele, você compra. E, bom, eu não tenho o link dele aí na descrição e nem vou colocar, a não ser que você quisesse. Ele é um livro que ele traz uma forma de mudança de mentalidade, pelo menos no primeiro capítulo é isso. E como eu disse, eu quero fazer uma jornada a respeito desse livro, porque eu vejo assim, como eu disse, para a gente mudar até o nosso ambiente, para a gente mudar ali nossos projetos, a gente tem que ter uma mentalidade forte, senão a gente, felizmente, está fadado ao fracasso mesmo. Mas muitas das coisas desse livro aqui vai parecer que é lei da atração, ou pensamento positivo, ou afirmações positivas. Mas eu já, de antemão, já digo que não é. Porque um pensamento positivo, você tem que ficar ali pensando positivo, bababá, até sua mente acostumar com aquilo. Lei da atração vai muito de você ficar ali mentalizando as coisas e até que aquilo venha para você, né? Você for ver, tem muitos vídeos sobre isso. E afirmações positivas é você ficar pegando ali uma palavra e falando ela, repetindo ela que nem papagaio. E o que esse livro faz não é isso. Mesmo que pareça, não é. Porque ele faz você trazer a sua mente para uma ação. Isso é interessante. É uma ação positiva que você vai tomar a partir de hoje. Então, se fosse você, eu prestava bastante atenção nesse vídeo, porque isso aqui pode ser o divisor de águas aí, para você que tem vontade de criar conteúdo, para você que tem vontade de realmente fazer alguma coisa. Mas eu falo para quem que esse vídeo não é, para pessoas que têm pressa de assistir o vídeo, pressa de ver se vai funcionar ou não. Mas eu garanto que já desse primeiro vídeo aqui, essa nossa jornada, você já consegue aí ver a mudança na hora que eu começar a falar aqui conceitos. Peguei o primeiro capítulo ainda, eu tava lendo ele, eu li ele durante uma semana, para vocês terem ideia. Uma semana lendo um capítulo, pra pegar bem os conceitos e tentar trazer o melhor aqui que eu li, para que vocês consigam praticar aí, a partir de hoje já, na vida das suas vidas. Pra gente entrar aí no primeiro conceito do livro, é sobre perguntas inteligentes, mas não a pergunta em si, né, de uma forma onde eu faça perguntas para outras pessoas, mas se bem que esse método ele é possível também, caso eu queira obter respostas melhores de outras pessoas, se eu estiver vendendo alguma coisa, se eu quiser até às vezes passar uma ideia para ela ali, quiser que ela pense algo. Mas o que ele traz aqui, essas perguntas inteligentes, é uma forma de questionamento inteligente. Existe uma diferença, tá, entre perguntar e questionar. Pouca ali, mas existe. Se você quiser saber, se dá uma procurada no Google para saber a diferença. Eu quero trazer aqui na forma de questionar. Uma história assim rápida. Você acorda de manhã e você percebe que você está atrasado aí porque o seu relógio não despertou. Você corre ali pro banheiro, tem que chegar no serviço rapidamente, né? Então você corre ali pro banheiro, escova seu dente rápido, toma um café rápido, entra dentro do carro. Quando você está no caminho, você percebe que você se perdeu. E dentro de alguns minutos ali, ou algumas horas, você tem uma reunião importante. Então você começa ali a se questionar por que que isso acontece comigo, por que que essas coisas estão erradas para mim, por que que tudo conspira contra mim. Então você começa a fazer um questionamento usando até o porquê, né? Não é que o porquê seja errado, mas quando você começa a se questionar o porquê ele se torna algo meio que negativo. E quando você pergunta por que que as coisas dão errado para mim, o seu brilhante cérebro, ele vai te dar respostas como, tipo, você é incompetente, você não presta para isso, você só faz coisa errada. Então o seu cérebro, ele começa a caçar resposta, porque ele acaba sabendo essas respostas, né? Essas respostas te levam a um nível muito mais baixo ali. A palavra de Deus aí, para quem acredita, ela diz que um abismo chama outro. Mas existe uma forma de mudar a isso, quando vem esses questionamentos negativos aí na sua mente. E esses questionamentos, eles podem mudar através de perguntas inteligentes. Aí nós podemos usar as perguntas inteligentes. Aí você deve ter se perguntado, como que eu faço isso? Parabéns, você acabou de descobrir sem querer. Você pode usar perguntas positivas. Um exemplo que o livro traz é a própria palavra como. Vemos aí que você
voltando à nossa história, você tá ali no meio do trânsito, perdido por causa de tudo ocorrido, por causa do seu relógio não ter despertado, e você se perdeu no caminho, com pressa de chegar onde você tinha que chegar, tem uma reunião em poucos minutos. O que você pode fazer? Em vez de você cair nesse limbo, desse questionamento, tipo, do porquê isso está acontecendo comigo, você pode simplesmente perguntar: como que eu faço para chegar lá mais rápido? Qual caminho eu devo tomar para chegar lá mais rápido? Você vai perceber instantaneamente. Quando você tira o questionamento negativo da sua mente, você para de fazer perguntas negativas, é o famoso porquê. Quando você coloca o como, o cérebro ele para de te dar respostas negativas e ele começa a ter que procurar solução. Quando você fala como chegar em tal lugar mais rápido, você pode ver que seu cérebro ele muda o foco, ele é obrigado a parar aquela negatividade e trazer você de volta ali onde você está, voltar ao tempo, né, que você está, para buscar uma resposta rápida, solucionar um problema. Procura sempre ver isso. Quando você começar a questionar muito e for questionamentos negativos, use perguntas inteligentes, porque essa é a forma mais rápida que você tem de sair de um estado negativo para um estado positivo, fazendo perguntas inteligentes. Uma forma aí que você pode já começar a treinar isso rapidamente, e fazendo isso todos os dias, é você começar a fazer esse tipo de pergunta inteligente de propósito, sabe? Propositalmente. Então, vamos colocar aí que você fala assim: ah, não tenho tempo. Em vez de você falar não tenho tempo, muda. Fala, o que eu posso fazer para ter mais tempo? Você vê? De não tenho tempo para o que eu posso fazer para ter mais tempo? Isso daí já muda um pouco aí a sua mentalidade, já força o seu cérebro a buscar soluções. Ou você pega algo aí e você fala: nossa, como isso é entediante. Tem coisas que são entediantes. Você pode simplesmente mudar essa forma também de falar sobre isso e fazer uma pergunta mais inteligente, tipo, como eu posso fazer isso se tornar uma coisa mais prazerosa? Entende? Então, faça propositalmente esses exercícios diários para que o seu cérebro ele comece a se acostumar com esse nível de pergunta, e você vai ver que em breve, se você manter ali sempre fazendo esse treinamento com o seu cérebro, você vai ver que ele se acostuma muito rápido. Depois de um certo tempo, ele começa a procurar soluções muito mais rápido, ele se torna muito mais lúcido diante de algumas dificuldades ali, e você vê seu cérebro trabalhando mais rápido e buscando solução de forma muito mais rápida e tornando as coisas muito mais prazerosas. Então nós entramos aí já em outra parte do conceito do livro, que se chama linguagem, ele chama de linguagem positiva. A gente tem uma linguagem mais positiva. Calma que é que nem eu disse lá no início, tá? Isso aqui não é poder da mente, não é você ficar repetindo as coisas como papagaio, não é você ficar tendo pensamento positivo, não. Quando ele diz linguagem positiva, é exatamente aquilo que eu já estou falando desde o início. Em vez de você repetindo palavras, é você tomar uma ação positiva, entende? É você mudar a linguagem. Vamos colocar aí, vai, para você entender rapidamente. Se você tá aí, você já acorda de manhã, você fala assim: nossa, como eu tô cansado. Em vez de você falar: nossa, como eu tô cansado, sair desse estado negativo do como eu estou cansado para um estado positivo é fácil. É só você tomar uma ação positiva mentalmente. Uma pergunta, que acaba sendo uma pergunta. Em vez de você falar assim: nossa, como eu tô cansado, você poderia falar: um pouquinho de energia seria melhor. Ou hoje está muito frio. Você poderia mudar, em vez de falar hoje está muito frio, você poderia falar poderia ficar um pouco mais quente, ou poderia estar um pouco mais quente. Vamos suponhamos aí que você vai sair com a sua esposa e você fala: nossa, ela demora demais para se arrumar. Você poderia mudar esse conceito, simplesmente falar: ela poderia ser um pouco mais rápido. Entende? Isso vai ajudar o teu cérebro a ir treinando uma linguagem positiva, tá? Mas como eu disse, positividade não é naquele conceito de ficar repetindo palavra que nem papagaio. Não. É você começar a treinar o teu cérebro, fazer perguntas inteligentes, se posicionar de forma mais positiva, fazendo questionamentos inteligentes, mudando algo do negativo para o positivo. Então agora a gente entra aí no terceiro conceito. Uma coisa que você tem que entender é que todos esses conceitos aqui que eu estou passando agora, do primeiro capítulo, mas eles acabam se interligando. Você começa a entender que uma coisa chama a outra, como a palavra de Deus ela diz, né? Um abismo chama o outro. O terceiro conceito é: pare de inventar desculpas. Pessoal, desculpa, ela não é nada mais, nada menos que uma mentira deslavada. Vamos voltar à nossa historinha. Você chegou, levantou pela manhã, percebeu que estava atrasado, tomou seu café rápido, entrou no carro, se perdeu no caminho. Aí você
sua mente, além de ela te fazer questionamentos ali negativos, né, fazer você se questionar negativamente, ela também começa a querer te ajudar a arrumar desculpas, inventar alguma desculpa ali pro teu chefe ou pro cliente do qual você está indo visitar, né? Colocar assim, você está indo ali visitar ali um cliente, aí você tem um brilhante pensamento de ligar para ele e falar, olha, me desculpa, meu filho ficou doente, minha esposa ficou doente, minha mãe ficou doente e eu passei a noite inteira em claro, eu vou chegar um pouco atrasado. Ou você aí tinha que mandar um e-mail importante pro teu chefe e você fala para ele, olha, o e-mail já chegou para você? Aí ele fala, não, não chegou ainda, e você vai lá com a brilhante desculpa, então deve ter dado algum problema no sistema. Entende? Você está criando mentiras deslavadas ali nas pessoas. Então, aí o teu cérebro, ele vai usar isso também a favor dele para continuar te fazendo questionamento, para fazer você continuar se questionando negativamente. Então mude isso. Seja sincero. Ah, esqueceu de mandar o e-mail? Chefe, me perdoa, esqueci de mandar o e-mail. Daqui uma horinha tá chegando aí pro senhor. O cliente tá ali esperando você. Fala com o cliente. Olha, me desculpa, vou chegar um pouco atrasado. Infelizmente, o meu relógio ele não despertou. Tá? Eu me atrasei. Foi um erro meu, me perdoa. Mas daqui a pouco eu estarei aí para a nossa reunião. Entenda, mude. Desculpas deslavadas, porque isso é apenas mentira. E seja sincero com as pessoas, seja verdadeiro com elas. E aí nós vamos para o próximo conceito, que é sobre ser mais interessante, né? Todo mundo tem esse hábito, tem essa vontade de ser mais interessante. O problema é que as pessoas elas fazem isso de modo errado. Quando você quer ser mais interessante para uma pessoa, às vezes você quer ali contar sua história, suas vitórias, os seus desafios, como você passou por cima de tudo aquilo. Mas não funciona dessa maneira. Tanto que dentro do livro tem uma história bem simples sobre um psicólogo que ele resolve dar um tempo ali no trabalho dele. Ele começa a fazer uma viagem durante um mês, ali, né, entre ida e volta ali de avião, de um estado para o outro. E no caminho ele se entra entre duas pessoas. Ao invés de ele começar a falar dele mesmo, ele começa a fazer pergunta para essas pessoas sobre a vida delas, e ele começa a ser um bom ouvinte. E depois desses 30 dias aí, foi um pesquisador lá e fez a pesquisa sobre, perguntaram o que eles acharam da pessoa. Por mais que eles não lembrassem sobre a vida dele, sobre se ele era casado ou não, sobre se ele tinha um bom trabalho ou não, as pessoas acharam ele uma pessoa muito interessante. Mas por que isso? Porque ele foi um bom ouvinte. Tanto que tem uma frase que diz, né, Deus te deu uma boca e 2 ouvidos, né, e 2 orelhas. Então, é para você falar menos e escutar mais. Então, se você quer ser mais interessante aí no seu trabalho, quer ser mais interessante aí para o teu chefe, quer ser mais interessante aí para as pessoas em si, aprenda a ouvi-las. Isso daí torna você interessante. Você ser uma pessoa que presta atenção nas pessoas, e quando você estiver conversando ali com elas, mesmo que você não tenha nada para falar, simplesmente olha no olho dela e balança a cabeça, confirmando, afirmando aquilo que você está ouvindo delas, entendeu? Seja presente ali na conversa com a pessoa. Não mostre muito sobre você. Você vai ter tempo para isso em algum momento. Mas se mostre interessado pelas pessoas. Isso daí vai te fazer uma pessoa muito mais interessante. E o nosso último conceito aí é a quebra de crenças limitantes ou mudança de paradigma. No caso da mudança de paradigma é você se colocar no lugar de outras pessoas. Ou você passar um dia exercendo aquilo que ela exerce, sabe? Às vezes vamos colocar aí, você tá ali na tua empresa, aí você tem ali o teu gerente ali, ele fica ali te ordenando, mandando em você, tudo mais, e você às vezes acha ele chato, fala, caramba, ele é chato demais, ele pega muito no meu pé, mas você não sabe ali qual é a responsabilidade que ele tem. Às vezes você acha que ele tá te cobrando muito, mas você às vezes não sabe qual é a cobrança que se passa ali na vida dele. Mas isso daí é uma questão, às vezes, muito de caráter também de pessoa. Eu estou usando assim um exemplo mais ou menos. Mas vamos colocar assim uma mudança de paradigma. Coloca no lugar do cliente que você quer vender alguma coisa. Você compraria o teu produto, você compraria aquilo que você quer vender. Você quer ter uma mudança de paradigma, vamos colocar assim, vá a algum lugar onde eles entregam comida para as pessoas, ou nos lugares onde eles acolhem essas pessoas. E faça perguntas sobre a vida delas ali, ver como elas foram parar ali, né? A gente tem muito esse olhar crítico de olhar às vezes para o mundo, criticar às vezes as pessoas que são moradores de rua, alguma coisa. A gente não sabe a história delas, né? A gente não está ali no lugar delas.
A mudança de paradigma é isso. A mudança de crença limitante é isso. Você se posicionar de uma forma que você não seja tão crítico de outras pessoas, olhar elas mais como seres humanos. Eu não sei se você é um cristão ou não. Eu sou cristão, graças a Deus, honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você está dentro de uma instituição como a igreja, independente das críticas que nós vemos sofrer, né, por causa de muitas coisas que as pessoas não entendem, nós acabamos tendo esse olhar mais amoroso para as pessoas. Nós olhamos um morador de rua e nós vemos uma vida, nós não vemos um morador de rua. Nós vemos vidas ali que são afrontadas pelo inimigo, são destruídas pela força do inimigo. Para nós isso é uma mudança de paradigma, para nós isso é uma mudança de crença limitante. A gente não olha ele só como mais um no mundo, a gente olha como a vida a ser salva. Então, se você entendeu aí tudo que eu quis te passar nesse vídeo, você entendeu todos os conceitos, o que eu falo para você? Pratique. Se tiver interesse, como eu disse, compre o livro, mude, tá? Você vai entender melhor aí o que eu quis dizer aqui. Eu não consigo explicar de todas as formas aqui tudo que realmente está sendo dito ali. E olha que esse é só o primeiro capítulo, mas eu trouxe o básico. Se você tiver mais interesse, vai lá e compra. Como eu disse, não vou colocar o link na descrição desse vídeo, porque eu não tenho interesse em colocar aqui, a não ser que vocês queiram que eu coloque. Mas no demais é isso que eu queria passar para vocês e até a próxima.